Primeiro eu queria aqui com a Thais. Oi, Duda, tudo bem? Obrigada por ter aceitado. Oi, Nath, tudo bem? E me diz uma coisa, pra desenvolver uma história, você começa de onde? Você começa dos personagens ou da própria história em si e depois você vai delineando os personagens? Na maioria das vezes dos personagens, né? Eu contei o caso da Bárbara. Sim. Mas... E eu devia ter mudado o nome dela, mas tudo bem, acho que ela não vai assistir. Que foi nessa historiazinha, mas na maioria das vezes de pessoas que eu quero contar a história mesmo. Eu gosto mais de partir dos personagens e tal. Às vezes, não sei, varia, eu acho, na verdade. Às vezes vem de histórias mesmo, de ideias de história, mas aí eu tenho que necessariamente muito rápido ir pros personagens pra entender, pra não deixar a história, pra não parecer a mão do roteirista ali fazendo o personagem ir por aquele caminho, porque a história precisa que ele vá por aquele caminho, e ser mais forçar uma decisão do personagem a ir por aquele caminho, né? Que personagem... Eu falo, nas aulas também eu falo que eu não gosto muito quando o personagem decide, né? Ele é forçado a decidir o rumo que ele vai tomar. Mas enfim, acho que é isso. O meu professor de roteiro, o Gabriel, ele falou que a gente tem que escrever sobre o que a gente sabe. Então, até por isso, você pega muito do que você tem no seu dia a dia. E quando você escreve que você fala de mulheres, você acha que é porque tem essa identificação maior e porque você quer mostrar a mulher, quer dar esse destaque, ou é uma questão mais natural, é até inconsciente? É as duas coisas, né? Então é muito fácil para mim pensar em personagem feminino, apesar de eu escrever homens também como protagonistas às vezes, mas sou mulher e escrevo mulheres e vivo com mulheres. Não na minha casa eu vivo com 3 homens, mas na minha vida eu vivo com mulheres. É meio complicado. E aí, mas às vezes eu me forço, eu falo, não, nessa história não poderia ser uma mulher, porque a gente precisa de mais mulher, e na maioria das vezes poderia, então é legal pensar isso também. Se eu posso dar o protagonismo para uma mulher e a gente não vê tantas mulheres protagonistas nos filmes, por que não colocar e pensar nessa história, né, em como seria para uma personagem feminina? E nesse sentido, você falou que está há pouco tempo no mercado, principalmente aqui em São Paulo. Como tem sido para você? Antes você tinha uma expectativa, ela está se cumprindo, ela está sendo diferente, é mais difícil, não é tão difícil quanto você imaginava, sendo mulher? Eu ainda acho que eu estou bem no começo, assim, para ter sofrido alguma negação de mercado por ser mulher, né? Cheguei em São Paulo há 1 ano e meio, peguei muito freela de edição no começo, no ano passado todo, e agora, a partir do meio do ano passado para cá, que eu tenho feito mais coisas com roteiro e tocado meus projetos como roteirista, e tem dado certo nesse sentido. Mas como tudo é ainda muito independente e feito com as pessoas que eu gosto, eu ainda não consegui sofrer essa barreira de mercado por ser mulher, mas não estou falando que não existe, porque eu não sofri. Existe, e eu ouço relato o tempo todo de gente que eu conheço, de gente que eu não conheço, preconceito o tempo todo, ter que ouvir se não podia ser um homem na história que você fez, né, como personagem feminina por alguma razão, esse tipo de coisa. Mas pra mim, vou sofrer, mas por enquanto ainda não sofri. Eu acho que tô ainda precisando estourar a bolha de entrar em mais projetos profissionais para ver se isso vai acontecer ou não, né? E como algumas roteiristas amigas dizem, você consegue um espacinho, vai entrando, consegue outro espacinho, vai entrando. Então, tá numa sala de roteiro só com homens, você é a única mulher, você tem que marcar ali, né, e fazer acontecer do jeito que você acredita. Sim. E nesse sentido, como você acha que é uma boa forma de marcar o território? Através do material que você tá, da sua postura, disso tudo junto, ou tem alguma outra forma de dar voz e aumentar o poder da mulher no mercado? Eu acho que ao estar numa sala de roteirista, se você tá ali, depende muito da sua posição na sala, né? O quanto que você consegue mostrar algumas coisas ou botar seu ponto de vista ali, né? Vai depender muito do seu espaço no lugar, mas assim, o que eu acho que o que eu tenho feito, o que eu acho que a gente pode fazer por exemplo,
eu vou começar agora um programa de consultoria gratuito em parceria com a WIFT, que é Women in Film and Television, de consultoria de roteiro para mulheres que vivem na periferia. Então, de que forma eu posso fazer com que esses roteiros vão para frente e se desenvolvam. E outra coisa que eu vou fazer também é uma oficina com uma das professoras daqui, que é a Camila Tarifa, que chama Criativas, e a gente vai para a periferia também para dar oficina de roteiro, para que algumas histórias surjam dali só para meninas de 10 a 18 anos. Então, como é que a gente aumenta esse mercado, como é que a gente se conecta, como é que a gente faz corrente. É isso que eu estou fazendo agora para que mais histórias de mulheres, né, e diferentes vozes também, né, sair desse mundinho que eu tô e ir para outros lugares também, e deixar que essas histórias desses outros lugares apareçam. E você já tem uma data para essa oficina? A oficina eu tenho reunião com a Camila amanhã, mas a gente está pensando de abril a junho, e o Centro Cultural a gente está pesquisando também, mas quando sair o vídeo, de repente já vai estar pronto e aí a gente pode botar na descrição. Porque talvez se uma pessoa de uma outra comunidade se interessar, mesmo fora de São Paulo, talvez reproduzir em outros estados. Na verdade essa oficina ela nasceu em Porto Alegre pela Eleonora, que é uma roteirista e amiga dela com seu nome. E aí a gente conversou, eu conheci a Eleonora num festival de roteiro, a gente conversou e a Camila também conhecia ela. E a gente falou, a gente pode levar o Criativas para São Paulo? A Eleonora falou, claro. Ótimo. E aí a gente está trazendo para cá. E aí a gente espera também que vá para outros lugares também, com a cara, né? Eu e a Camila vamos dar a nossa cara também para o projeto, mas entendendo de onde partiu e qual que é o objetivo desse projeto. Né? Tá. Eu queria que você contasse como foi que você chegou a... Você falou que tinha uma identificação com a educação. E aí eu queria saber como foi que você chegou nas escolas aqui em São Paulo, mais especificamente aqui do Instituto, que é onde você está dando aula hoje, e que você conheceu a Camila, foi aqui também? Foi. E dessas parcerias que você tem feito. Como que é? Porque o que eu sinto dos professores, pelo menos com os que eu tive contato aqui, é uma paixão, e é isso que parece que transborda pra gente e faz a gente aumentar o interesse. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso também. No meu ideal, quando eu fazia o mestrado em educação, eu queria trabalhar com criança e adolescente, né? E aí tá até pra rolar isso com a Camila e talvez mais algumas coisas mais pra frente. Mas quando eu vim aqui no Instituto dar uma palestra sobre jornada feminina no cinema, o Stevens me viu, conversou comigo e aí me chamou para dar aula aqui, né? A gente conversou e tal. E aí eu falei, lógico. E aí, isso foi há quanto tempo? Foi fim do ano passado, eu acho. Não, meio do ano passado, talvez. Meio de 2016, deve ser. E aí comecei com as aulas no curso básico daqui, que eu adoro também, gosto de pegar a turma da aula 1 à aula 6 para entender o processo mesmo e ver como que evolui e tal. E aí eu comecei com um curso meu também, que é o Quebrando as Regras. Eu ouvi falar. Que é de... que você desconstrói todo o roteiro. Que eu falo eu falo da maioria das estruturas que são usadas em Hollywood, né? Então as basiconas mesmo. Jornada do Herói, Jornada da Virgem, do Blake Snyder, não Black. Enfim, de 8 sequências, vou falando de todas, isso na primeira aula, né? Falo assim, isso aqui é o que existe de estrutura, o que a maioria dos filmes usa, e vamos ver como alguns autores quebram isso, e não é o quebrar por quebrar, não é o experimental pelo experimental, é o que eles estão propondo quando eles fazem isso, por que eles quebram, se eles quebram sabendo que estão quebrando ou não, e isso, né, a gente vê também estudando as entrevistas dos caras, mas mais acaba sendo no fim os alunos entendendo a própria voz e vendo o que eles querem escrever por quê e o que combina com eles, né? Saber que a estrutura não tá ali, tipo um esqueletinho que a gente vai enfiar uma história, mas fazer ter a ver a estrutura com a história pedir um determinado tipo de caminho, esse tipo de coisa. E aí eu faço esse sistema de workshop que eu vivi nos Estados Unidos também, com os alunos se dando feedback, que funciona muito, que é a parte que eles mais gostam. Todo mundo fala, mas se você é roteirista, você tem que ter um desapego. Como que é essa relação que você escreve e o que fica pronto lá? Ou nos seus projetos você tenta sempre ter uma certa interferência em como vai ser? Eu acho que
cada trabalho é um trabalho, então depende, é óbvio que se a coisa é autoral, se é um projeto seu, porque eu tenho, por exemplo, muito bem traçado, assim, uma divisão entre os trabalhos que são meus trabalhos autorais, entendeu? O que eu vou fazer, eu vou dar um jeito de realizar, de produzir, não sei o quê, e os trabalhos para os quais eu sou contratada. Tem vários trabalhos que eu faço, que eu sou contratada, que, assim, ultimamente eu tenho feito um trabalho com uma menina que virou uma grande parceira minha, que é uma autora de livros infantis, e a gente tem adaptado vários livros dela. Que eu sou mais apegada porque eu sou próxima a ela, já virou uma parceria, entendeu? Então eu acabo me apegando, mas não é um apego que sei lá, que quando o roteiro for produzido eu vou ficar olhando, eu vou querer ajudar isso aqui. Ajudar a escolher o diretor, porque eu acho que existe esse entendimento, assim, que o roteiro é um primeiro passo, entendeu? Para muitas outras coisas, e que tem o trabalho de muitas outras pessoas ali no meio do caminho, para além do diretor, o diretor de fotografia, o produtor executivo e depois o montador, que é o cara que deixa aquilo, né? Se você não tiver esse entendimento, assim, putz. Então, assim, nos meus trabalhos autorais, por exemplo, eu tenho esse entendimento que eu tenho um longa lá escrito, só meu, único e primeiro só meu que eu escrevi, que obviamente nunca consegui fazer até hoje. Mas tem uma coisa assim, como eu que escrevi esse filme, quando tem uma história pessoal ali, tarará, se a gente for produzir um dia, eu quero uma galera legal, os meus amigos do lado, entendeu? Não pra ficar vuduzando em cima e falando, sim, não mude essa vírgula do roteiro, mas porque ao longo de, sei lá, quantos anos eu trabalho, mais de 20 anos de profissão, eu entendi e aprendi a enxergar que, puta, esse diretor vai ter sensibilidade para dirigir esse tipo de filme, que foi o filme que eu escrevi, sabe? Aí é isso. Agora, nos trabalhos que eu sou contratada, assim, eu acho que tem que ter esse entendimento, que ali é um primeiro passo, sabe? Assim, que você se diverte pra burra, às vezes você se apega. Tem sempre uma coisa, acho que, não falei, eu trabalho bastante com animação. E animação agora está mudando, mas durante muito tempo foi um trabalho essencialmente masculino, assim. Aqui no Brasil, essencialmente masculino, porque tinha mais homens fazendo do que mulheres. Então, eu era sempre a pessoa que estava ali para defender os personagens femininos. E é óbvio que eu me apegava a esses personagens femininos, entendeu? Você apega, depois às vezes você ouve, fala, nossa, mas não era bem aquilo, não era essa voz que eu estava imaginando, mas isso não tem a ver, isso não é da sua alçada mais, nem do seu controle, tem a fantasia que você faz ali, Você me falou que ultimamente tem feito mais freelas e que por isso você não sente tanto ou preconceito ou dificuldade por ser mulher nesse mercado. Na época que você começou na MTV, você sentiu alguma coisa? A MTV não é muito parâmetro, assim, eu acho, sabe? Especialmente a MTV daquela época. A MTV hoje tá... Não sei nem se... Eu não vou falar isso, tá? Minha mãe tá trabalhando na MTV. Melhor não. Mas a MTV hoje em dia é uma corporação, né? A Viacom tá ali na Viacom, tem essas grandes, tem a Fox, tem a Sony. Nesses lugares, eu imagino que as meninas possam sentir, elas não tenho certeza, estou tentando lembrar de alguma amiga que trabalha, mas aí um ambiente mais corporativo é um ambiente mais dado a certas situações e questões culturais do nosso país machista. Freela é um pouco mais, assim, difícil, eu sei, e roteirista, então assim, eu tenho essa especificidade. Ultimamente eu faço muita coisa para criança e adolescente. Ainda que a animação não tenha muita mulher fazendo, quem trabalha com criança normalmente é mulher, então tem sempre uma pesquisadora mulher na sala, sabe assim? Tem sempre. Então acho que de alguma forma eu não senti muito, assim. Eu acho que as diretoras sentem mais, diretora de, sei lá, vai trabalhar com equipe, normalmente a equipe técnica, eu sei que isso está mudando bastante, mas na minha época, por exemplo, a equipe técnica, na época que eu dirigia, era essencialmente masculina, só que ali na MTV era todo mundo meio brother, sabe? Não tinha, acho que não sentia naquela época. Mas nessa condição específica, assim, de lá da MTV, de ser um ambiente completamente atípico, completamente atípico, TV tem aquele ritmo alucinante, assim, né? Tudo pra ontem. Tudo pra ontem, mas acho que isso em qualquer trabalho, só que em TV, em produtora, em publicidade, é tudo, né, aquela cultura do, eu trabalho muito, não sei o quê.
Então eu lembro que o processo do trabalho foi sempre muito assim, ansiosa, quero acabar, não, a gravadora deles na época me contratou, tem que entregar lá. Eu caí, tô super, não, peraí. Eu lembro da gente, o negócio foi atrasando, no fim ele veio editar em casa aqui o terceiro bloco do documentário. E ele dizia assim, não, peraí, se você colocar essa cena, ele montando, a gente dirigiu junto, eu fiz o roteiro, ele montou, mas a gente fez tudo meio junto no fim, porque o roteiro mudou tudo. E aí ele dizia assim, se você colocar esse take dessa baratinha aqui nessa música, eu falava, não, Caíto, pelo amor de Deus, é um take de 10 segundos, não vai fazer a diferença. Quando eu vi a montagem daquilo, eu falei, caramba, fez toda a diferença. Ele estava coberto de razão, então foi mais que um tapa na cara, um baita de um aprendizado, assim, entendeu? Porque ele estava lá cheio dos conhecimentos da faculdade, não sei o que é uma coisa que você, depois de muito tempo trabalhando, você perde, sabe? Você faz ali no automático, você não fica mais também muito, pelo menos em produção de TV em roteiro, acho que tem um outro processo, né? Então esse trabalho, assim, me marcou bastante, foi muito especial, um pouco pelo processo, assim, sabe? O processo foi muito diferente e me ensinou. De talvez não deixar tanto no automático. De não deixar tanto no automático, de você estar sempre, em qualquer trabalho que você esteja, você tem que ficar se questionando o tempo inteiro, assim, não é porque você aprendeu o que você sabe que tá incrível, entendeu? Você pode estar meio preguiçoso ali, isso normalmente acontece, entendeu? Aí deixa eu pensar um outro. Eu não sei, eu me interesso muito pelo processo de trabalho, sabe? O que acontece no meio do caminho, eu acho que isso sempre reflete lá pra frente. Eu fiz 2 documentários com uma amiga minha na época que eu estava no Itaú Cultural, que virou uma grande parceira também, agora ela está morando em Nova York. E um deles eu estava grávida da minha filha, assim, que foi um documentário daqueles... Eu assisto hoje em dia e falo, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Era uma coisa completamente cabeçuda, meio sem nexo, mas assistindo hoje eu falo, gente, era importante fazer isso nessa época, e questionando ali muitas coisas, sabe? Então, eu não sei, em roteiro, tem uma animação que eu fiz com esse cara do Bugiganga, que foi a primeira série de animação dele, não, a segunda que foi pra TV, que chamava Osmar, a primeira fatia do Pão de Forma, passava no Globo, que foi super divertido, assim, também foi bem marcante, porque era uma equipe essencialmente masculina, mas a gente se divertia muito, assim, a gente ficou muito amigo muito rápido, era um processo caótico e divertido ao mesmo tempo, sabe? Foi legal. Acho que são tantas coisas. Até porque o mercado da animação cresceu bastante. Cresceu canais bastante. falando no Globo. Hoje em dia tem muito mais canais. Muito. Tem muita animação sendo feita aqui. Cresceu, assim. Isso é muito bom. É. Muito obrigada por ter Imagina. aceitado o convite. Imagina, obrigada a você por ter me Boa chamado. sorte com os próximos trabalhos. Obrigada. Você acha que vai ser mais fácil desapegar do roteiro? Mesmo que passem a mesma proposta que você quer, mas... Eu acho que vai ser difícil sempre, porque nem sempre eu vou pegar uma diretora que nem Fernanda, né? Muitas vezes vai ser uma pessoa que vai pegar meu roteiro e vai ter outra visão completamente diferente da que eu tive. E vai ser duro ver essa pessoa destruindo o meu roteiro. Mas... Destruída. Por isso que eu quero cinema autoral, porque eu quero contar a história exatamente do jeito que eu pensei na história. Mas por enquanto a gente vai assim, né? Tá. E do curso, já que a gente comentou muito aqui e não pode ser diferente, afinal, a gente se conheceu no curso, foi uma coisa muito boa, foi uma turma bem especial. Sim. O que você vai levar, assim, de mais marcante das aulas, dos professores, dos alunos, do ambiente? Pô, isso aqui é muito apaixonante, né? Eu nunca assisti Star Wars, mas eu fiquei com vontade de assistir, porque a gente tem referência de Star Wars o tempo todo aqui, né? Sim, impossível não. Mas enfim, eu acho que os professores, eles instigam muito a gente a se meter no cinema mesmo, fazer curta, fazer longa, fazer o que for, vai fazendo e, tipo, eu fiquei com muita vontade de realmente fazer. Antes eu achava que eu não era capaz, assim, de começar a fazer por conta própria e achava que eu ia ficar dependendo dos outros, ia ter que procurar estágio, não sei o que lá, mas eu acho que se eu achar gente que queira fazer comigo, inclusive vocês, quando forem pra Recife, nós vamos fazer mais coisas. Às vezes, eu antes de vim ir pra pra cá, Recife, a internet vai nos aproximar. Sim, total. Mas aí eu acho que eu fiquei muito mais instigada, realmente, depois do curso. É como se eles dessem uma dose de autoconfiança pra gente. Total. Isso. Então é isso, Duda. Muito obrigada. Obrigada. E espero que a gente possa repetir isso um dia, que você já esteja aí consagrada como roteirista. Deus queira. E vamos falar dos seus muitos filmes e festivais. Total. Você tá gravando?
Gente, eu queria dizer uma coisa, a escola é muito legal, eu aconselho todo mundo a ir na escola, mas querida escola, cara, e uma escola, vamos investir um pouco mais no material cênico na escola, né? Porque... Ex-aluna da Prejuízo escola. Porque, ó, ex-aluna da Prejuízo, porque isso aqui é madeira maciça? Não, isso aqui é compensado. Isso aqui eu não sei o que é isso aqui. O que é isso aqui? Você sabe? Compensado. É um compensado. Então, escola, querida escola. E uma escola. E uns professores. Tá? Então, continuando. Então, nós falamos muito em baratas, em Muito apocalipse. barato. A gente chamou Apocalipse. Você Apocalipse. perguntou se não tinha risco de cair. Eu perguntei, isso tá gravado. Porque, Tá gravado. porque se eu precisar de uma cirurgia, eu vou precisar Meu de plano de provas. saúde. Meu plano de saúde. Falar que eu fiz isso por mim mesma. Se achatar mais minha hérnia, minha L3, minha L4, eu vou precisar desse vídeo. Vocês, por favor, vocês editam depois. Eu falei que a queda não seria muito. Não, e ela é grande, não super foi. engenheira. E ela não sabe nem o que ela quer fazer da vida. Ela falou, não, eu na faculdade de engenharia que eu fiz, ó. Ei, meu pai é marceneiro, ó. Mas enfim. Um pequeno prejuízo pro Instituto. Não, acho que é Para as hérnias. as hérnias, mas acho que... Mas pro povo que vai estar assistindo vai ser só Pessoal. benefício em risadas. De longe, a entrevista mais divertida. A queda não foi planejada. Não foi. Não teve nada combinado aqui. Mas até a queda foi divertida. Foi Pra vocês divertida. verem como é. Foi divertido. Então, Onde a gente vai continuar falando ou acabou? Cortou o clima? Não, vamos continuar falando. Vamos continuar falando, né, gente? Agora tem até apoio. Agora, olha, agora vão servir até meus... Uns quitutes Vão aqui. servir até os quitutes pra gente, ó. Fala, Pri. Fala mais, Pri. Que agora vamos, enquanto essa cadeira não cair, a gente não sai daqui. Não começa. Se essa cair... Se essa cair, aí Sul-América vai precisar agir mesmo. Vai, onde você tá? Ah, Charlize Theron. Charlize Theron. Ela abriu as pernas no Branca de Neve. Como assim? Eles pegam uma cena em que ela... Quem que é? Não, gente, Ela- Branca de Neve. Tem 7 anões, ela come uma maçã e o príncipe fica... Não, esse é o segundo. É o caçador... A Rainha do Gelo e o Caçador. Pera. O primeiro... Não, primeiro é Branca pegaram a de Neve e Branca de Caçador. Neve Aí, pro segundo... spin-off, fizeram Pro spin-off. segundo fizeram o Caçador e a Rainha do Gelo. A Branca de Neve, aquela chata? Aquela Kirsten. chata? Isso. Que Do chata, Crepúsculo. Que chato. Aí no segundo filme ela não aparece, mas Graças mostra a Deus, o cara que era o pessoal pai dela, pediu. O pai que da Branca. a Charlize envenena. E aí na cena dela envenenando, eles dão um close de, sei lá, 30, 40 segundos nas pernas. Aí eu, meu Deus, essa mulher tem 2 metros só de perna. Tem Por 2 que tá metros de mostrando só isso aí? Eu me engano, gente. Mas as pernas ficaram nas pernas. Nas Ou foram pernas. Nas pernas. Tá até agora imaginando a criança, você criança. Não, esse filme já não é pra criança, é pra adolescente. Você é adolescente. Você é adolescente. Entendi, aí ficaram mostrando as pernas dela. As pernas dela. Da Charlize Theron. Ainda tem muito isso. Ah, tem, claro que tem. Mesmo com uma atriz tão boa quanto ela. Não, mas tem. Tô pegando no parafuso aqui. Não tô ótimo. Eu já descobri que aqui tem, descobri que não tá enferrujado. Então tá ótimo. Tem muito isso da exploração do corpo feminino. Como exploração. Não como. Porque, putz, eu sou zero essa coisa de não mostrar, mas por que não mostra o homem? Né? E por que não mostra a mulher também? Você viu aquele filme O Leitor? Sim. E que tem uma cena que a Kate Winslet, depois de ter tido 2 filhos, ela falou, aí falaram, não, vamos pegar você, não, eu quero que vocês mostrem meu corpo como ele é. Com o peito de uma mulher que amamentou 2 filhos, com quadril, com as estrias. Então essa postura também é muito importante, né, de você, mas é que é muita exposição, então Sim. você vive num meio onde realmente fala, mas ela engordou, né, você vai na TV e as pessoas falam, mas você tá muito gordinha na TV, mas eu não vi que Biggest Loser, eu vim fazer uma cena, né, mas eu acho que tem muito isso, mas eu acho que isso vai mudar, tem essa esperança pós-apocalíptica, Baratas. isso vai mudar, baratas, depois vai mudar. Você falou sobre essa experiência de se sentir num ambiente agressivo e que hoje você escreve mais. O que te faria voltar mais pra frente das câmeras? Ter um ambiente mais feminino? Eu ia falar dinheiro. Também. Também dinheiro, não.
Não, eu adoro gravar, assim, filmar, tudo. Eu gosto mais de estar no palco, porque também filmar você fica lá 10 minutos fazendo e 2 horas esperando, você fica 10 horas tendo que estar com aquela energia. Então, filmagem, gravação é muito cansativo. Mas eu acho que é isso, se eu tiver tesão de fazer, eu acho que ainda, óbvio, tem a coisa da grana, não posso negar, entendeu? Se alguém falar, putz, Cris, uma puta grana, eu vou fazer, porque eu tô aí, né? Se o Brasil tá em crise, por que eu não? Mas eu acho que o que me pauta muito é essa coisa do prazer, de ter um significado mínimo, de me sentir bem. Por isso que eu faço muito com os amigos. Eu acho que eu fui meio mal educada, assim, porque eu já fiz coisas com os amigos. Tudo improviso era com os amigos, o Livias na TV era com os amigos, escrevendo no teatro, são sempre com os amigos. Então eu não sei fazer esse trabalho frio, sabe? Eu chego num lugar, é isso, eu já toco nas pessoas, eu assusto as pessoas, né? Eu toco, aê, galera! Pego os cameraman, já brinco, já faço piada. Porque se não tiver esse clima, pra mim, esse clima meio frio, não é muito a minha cara, assim. Muito impositivo. Então, eu gosto de lugares acolhedores, assim. Então, onde eu tô, eu tento fazer esse lugar ficar acolhedor, porque é onde eu gosto de trabalhar. Então, acho que é isso. Eu fui fazer um teste, eu não faço mais teste também, assim. Quer dizer, quando me chamam, falam, tem você e mais uma pessoa. Assim, tem você e mais 80 pessoas. Gente, eu já sei que eu não olha pro meu nariz, já se passou dessa idade, gatão, né? Eu vou perder 2 horas, 3 horas aí. Mas eu fui fazer um teste onde um amigo meu me vendeu uma coisa muito prazerosa, era um teste. Aí eu cheguei e foi uma coisa horrorosa. Aí no meio do teste eu parei e falei, não tá rolando, né, gente? Vou embora aqui. Netflix tá lá em casa. Então, assim, eu acho que não tem mais nem energia, sabe? É uma coisa de investimento, né? Tem gente que tem essa energia, vai lá, faz o teste, entra em qualquer ambiente. Eu tô sentindo que eu tô mudando, assim. Já fui essa pessoa, mas tô mudando. Então, maturidade. E escrever é um tesão, porque você fica em casa escrevendo, dá um puta de um cagaço, porque é muito mais seu, né? Você vai lá atuar, você meio que brinca de ser alguma coisa. Agora escrever... Então, putz, as pessoas vão ler, será que elas vão gostar? Será que o público vai gostar? Tem toda essa... será que a interpretação vai dar conta do que eu imaginei, né? Mas eu acho um processo muito interessante, assim. E eu acho que é um processo onde você também é mais respeitada. E você tem ciúme do seu texto? Quando você faz para uma outra pessoa atual? Tem esse apego? Tenho, claro, sou apegada a tudo. Sou muito apegada. Ó, tá pegada agora aqui. Eu ainda não, pra mim ainda não morreu. Esse banco pra mim ainda... ele ainda tá entre nós. Esse banco ainda tem... vou levar, vou pôr na minha agenda. Mas eu tenho apego, sim. Mas o que é legal é exatamente o exercício do desapego. Porque eu acho que é mais fácil você quebrar o ego de um roteirista do que de um ator. Porque no roteiro, você escreve, aí você lê, você fala, putz, Cris, ó, isso aqui. Aí você... Maldita, quando ela fez isso comigo? Aí vou... enche a cara, conversa. Daqui uma semana eu olho e eu falo, olha... Eu tinha... E aí, isso assim, eu escrevo muito por encomenda também. Então a pessoa vem e fala, não, isso, aí eu, ok. Aí eu destruo tudo aquilo que eu fiz, destruo assim, né? E reconstruo e fica melhor. Fala, olha que legal. Não dá, o olhar do outro, ele é mais... ele enriquece de uma forma mais objetiva. Porque às vezes, atuando, a pessoa fala, gostei, não gostei. Né? Então, eu acho que o roteiro é um exercício incrível, assim, de ser humano, assim, sabe? De artista, de ego, de ver realmente... Não tem como você escrever um texto e ninguém mexer nele. Sim. Porque ele não se encerra nele, né? Ele não é um livro. Ele é um diretor, é um ator. É diretor de arte. É um diretor de arte, né? Então, acho, inclusive, que todos deveriam participar do roteiro. Até o último cara que edita deveria participar do roteiro. Porque... todos têm que entender aquilo e todos têm que opinar naquilo, porque todos vão trabalhar naquilo. Né? E eles têm a habilidade de transformar o filme. Como assim? Claro, de salvar ou de destruir. O Woody Allen fala que ele que edita tudo, né? Porque ele não quer que ninguém mexa naquilo que ele acha que é o bom e o ruim. Às vezes ele acerta, às vezes não, mas ele paga o preço por isso. Mas acho que realmente é isso. Você escreve um texto, acho que o grande desespero é quando você vê que aquilo que você escreveu se perdeu.
às vezes fica melhor, e você fala, ai, graças a Deus que você escreveu, e às vezes não fica tão legal. Então eu acho que essa coisa do roteiro, ela é mais ela agrega, assim. Acho que tem que ter desapego. Eu sou super apegada, eu sofro. Confesso, não posso mentir. Mas eu acho que o exercício do desapego é muito legal. E todas as vezes que eu tive interferência de outras pessoas, sempre foi super positivo, assim. Sempre foi pra melhor, assim. Nunca olhei o primeiro texto e o último e falei, pô, saudade desse primeiro. Não, putz, que legal. Eu escrevo por site, por causa do site, eu acabo fazendo as críticas. Falo assim, meu texto sobre o filme e tal. E eu faço muito revisão pros meus colegas. O meu texto não. Eu escrevo, eu vou lá, eu reviso. Do começo até o fim sai, sei lá, 3 textos. Mas quando eu vou fazer o da outra pessoa, eu sempre altero uma coisa ou outra, uma palavra que tá repetida, aí eu tento buscar um outro sentido. Aí depois que eu tentei, nossa, e agora será que o fulano não vai achar ruim? Claro, mas vai, aí com certeza, não precisa mais achar isso. Mas aí no fim das realmente... contas, eles, não, tá, ok. Não, mas aí a pessoa elabora, a pessoa vai te xingar. Se você xingar lá no pensamento dela. No pensamento, às vezes na macumba mesmo, que a pessoa colocou seu nome numa galinha, numa cruzilhada, que tá super saindo hoje em dia. Mas depois ela vai lá e retira. Porque eu acho que esse é o processo. Mulheres Asas, a peça foi muito isso, assim. Eu escrevi um texto em que a diretora, o produtor e a Mari, que é minha amiga e outra atriz, a gente ia parágrafo, parte por parte, isso tá ruim, isso tá ruim. Mas eu gosto. Mas é um coletivo. O coletivo tem que decidir também, né? E algumas coisas eu bati o pé, outras não, e o texto ficou muito melhor. Com a interferência, com os cortes. E depois também você vai pra cena, também acontece isso. Eu escrevo muito pensando como eu falaria. Mas você escrever para o que a outra pessoa vai falar é muito difícil. E às vezes não cabe na boca da pessoa. E ter essa sabedoria de mudar. O que esse ator? Porque o ator, ele é um cara muito... Ele dá uma inteligência pro texto. E às vezes o seu texto é muito legal na sua cabeça, mas quando o ator vai falar, você fala, cara, esse texto, não. E o ator pode te ajudar a falar de um jeito melhor. Então eu acho que o texto ele é muito coletivo, assim. E eu acho que quanto mais coletivo, melhor é o produto final. E como são personalidades diferentes, acaba sendo quando está escrevendo, na hora que você vai interpretar um texto. Já aconteceu de você falar, nossa, sério que eu escrevi isso, não funciona tão legal, mesmo você interpretando? Sim. Porque é isso, porque você escreve, eu sempre escrevo meio esquizofrenicamente, né, eu fazendo todos os personagens, assim. Mas quando você vai pra cena, às vezes aquilo não tem muito sentido, às vezes aquilo empaca, às vezes aquilo não é tão efetivo quanto na escrita, porque o que você lê é diferente de como você fala, né? A língua escrita, a língua falada, ela é não só pode estar escrito da mesma maneira, mas quando você vai colocar na sua boca, ela precisa ter um sentido, porque senão fica aquele... Já viu aqueles textos que a pessoa fala, você fala, meu, o que ele tá falando? Ele tá vendendo Herbalife? Ou ele tá, sabe, falando sobre ele, porque tá tão fora dele. Tá tão fora da pessoa, tem uns textos... Não sei se você tem isso, que você escreve, né? Que o cara às vezes fala umas coisas, dá umas informações, fala, meu, o cara tá trepando no meio da trepada. Eu quero que você saiba que meu pai nunca gostou. What? Peraí. What? Sério, assim, quem escreveu isso? Mas sabe que uma das minhas dificuldades, porque pro curso a gente precisava fazer roteiro, todo mundo, e aí depois um seria escolhido para decidir qual seria o do curta. A minha linguagem é muito formal, e para roteiro você tem que ser mais coloquial, tem que destruir. Porque é a linguagem do dia a dia, não? E aí tem um excesso, né? Porque é isso, verborrágico. Aí você fala, cara, os personagens mais interessantes são aqueles que falam... Eu fiz 2 cursos com o Robert McKee, que tudo bem, ele tem toda uma coisa de velho, não sei o que, mas o cara dedicou a vida dele inteira a isso. E ele fala exatamente isso, você escreve o roteiro, assim, você escreveu, tem 70% de gordura. Tira, não explica, você tem que entender que o ator vai dar essa intenção. Tirando alguns que fizeram muito botox e já não conseguem mais dar intenção nenhuma, mas às vezes as cenas mais interessantes são aquelas que o cara fala um oi e acabou, e ali tem todo o universo. E às vezes a pessoa, não, eu quero dizer... Foi nessa entrevista com a Thaís que eu vi, sobre o cara que escreve, eu não vou escrever pra Meryl Streep porque ela precisa rir, né? Foi o Robert McKee que falou assim, se você escrever... porque isso é uma coisa que tem muito em teatro, quando você lê, é muito antigo isso. O Nelson Rodrigues, que era um psicopata,
no melhor sentido, mas assim, ele escrevia, tipo, neste momento, não colocava ator, colocava personagem, chora com o olho só. Você vê que tem uma ironia dele, inclusive, escrevendo aquilo. Mas você não coloca a intenção do ator. O ator faz o que ele quiser, ele é formado para isso, né? Ele tem que ter interpretação tem do que formação, é bom ter formação. Você que é ator, se forme. É aquela história, né? Nem todo mundo já vem pronto pra fazer isso. Não, ninguém vem pronto pra E mesmo nada. Você não que- opera o coração com uma pessoa que acorda e fala, hoje tô inspiradora, eu vou E fazer a mesmo cirurgia. aqueles que vêm já com o dom ali, tem que apertar. O dom não é nada. O dom você pega seu dom, põe lá numa caixa de música e você ouve sozinho na sua casa. Não presta pra nada seu dom. Você precisa estudar pra caralho. E não é suficiente. E não é Né? garantia. E daqui 20 anos você ainda vai ser medíocre, daqui 30 vai ser um pouco bom, daqui 40 você vai começar a fazer uma coisa interessante. Mas tem que trabalhar, né? Porque as pessoas, aí vai uma interpretação que você... Não que eu seja o papa da interpretação, eu me vejo muito medíocre em muitas coisas. Mas você vê que as pessoas acham que, não sei, no audiovisual também é isso, né? Vou escrever. Escrever. Não, cara, é isso, escrever, é sentar, é errar, é chorar, é ver que tá errado, ver que tá um cocô, vou jogar fora, não sou um lixo. É o exercício diário, escrever diariamente. Então, e eu acho que é isso, essa coisa do roteiro é isso, você não vai falar assim, nessa hora Meryl Streep se levanta. Meu amor é Meryl Streep. Se ela quiser nessa hora, ela cospe na sua cara e vai ganhar Oscar por causa dessa cuspida, e não por causa do seu texto. Então é isso, mas essa inteligência, por isso que eu falei a coisa é um conselho mesmo que eu dou pra todo mundo que faz roteiro, ler peças de teatro. Porque na peça de teatro tem exatamente essa economia das palavras, que eu acho que é legal quando tem. Quando você vê que não é uma ideia, que é uma pessoa falando. Então eu acho que essa é uma dificuldade que eu tenho. Eu tô falando isso, mas não que eu consiga fazer, entendeu? Mas quando eu leio um bom texto, tirando o Shakespeare, né, que não tem subtexto, que tudo é falado, mas quando você começa a pegar os românticos, os realistas que tem um subtexto, Chekhov, você vai ler um texto do Chekhov, ele tá falando que tá chovendo, eles estão falando de tudo. Mas ali, então Ibsen, quando é pra falar econômico. Então, eu acho que é um exercício mesmo que por isso que eu acho que é isso. Eu acho que no audiovisual deveria ter mais troca. O roteirista, o diretor, o ator, o editor, o cara do som, o diretor o diretor de fotografia, porque são artes distintas, mas que estão todas a serviço de uma coisa só. E às vezes você não conversa com... Você tem que entender, por isso que eu perguntei aqui dos cursos, porque eu acho que é legal. Eu queria fazer curso de edição. Não que eu quero editar, mas eu quero entender como eu posso escrever uma coisa que possa melhorar o trabalho. E como eu posso dialogar com o cara da edição. Como o cara da edição pode conversar com o ator, como o ator pode conversar com o diretor. Então eu acho que esse exercício é um exercício que falta, eu acho que falta. Não sei se em outros lugares, que eu nunca fui em outros lugares, mas aqui no Brasil eu acho que é uma coisa que falta. Assim. Na minha turma mesmo tinha uma atriz que ela queria conhecer mais, ela faz muito teatro, ela queria conhecer mais da parte técnica, até por sentir uma necessidade de produzir coisas para ela e de saber o que estava acontecendo em volta para poder contribuir também. Então acho isso fundamental, assim. Então acho que é uma dica. Uma dica. Estude bastante e não compre móveis na Marabras. Pois é. Então, como não poderia deixar de ser, eu quero te agradecer. Agora é hora de dançar? De dançar. A gente tem que trazer a Leia. Vamos trazer a Leia? Traz a Leia. Pera, gente, o melhor da entrevista não chegou ainda. O melhor da entrevista... Olha lá, vou até apagar a luz pra Leia. É o poder da Leia. O poder da Leia, gente. Pera. Pra qualquer lado que você vá, ela está sempre Ela é a Mona Lisa. Ela tá sempre... Nossa, ela tá me mirando! Como é que ela consegue? Nossa! Nossa, eu vou ficar aqui assim. Pois é, gente, foi ótimo conversar com a Cris. Desculpa pelo ocorrido. A gente não queria te sacanear. Não, tudo bem, mas que bom que a queda foi pequena. Ainda bem. Que bom que a queda foi pequena.
Foi ótimo conversar Foi com você. ótimo, Espero poder querida. fazer isso outras vezes. E agora, quais são os seus planos? Agora que você conhece, você quer desenvolver os seus projetos no cinema, você quer aplicar o que você aprendeu aqui no teatro, o que você pretende? Eu quero fazer um pouco de tudo, assim. É meio Pelo sonhador, pouco que você né? contou, Mas- você tem muito isso de querer fazer tudo. Então... Essa energia. Não dá muito certo. Mas Não, outras tem- vezes dá muito certo. Tem que dar uma concentrada, assim, na energia, assim. Dar uma focadinha. Isso eu preciso, de vez em quando. Eu quero fazer os curtas. Eu quero escrever. Eu quero... sei lá, experimentar dirigir. Eu quero atuar. Então quem sabe misturar o meu mundo do palhaço com o mundo do audiovisual mesmo. Como é que se mistura? Porque hoje em dia, cada vez menos as pessoas vão ao teatro. Porque é aí que eu ia chegar. Você também é palhaça. Você compartilha os seus conhecimentos dessa arte com as outras pessoas. A gente vai até fazer uma aula daqui a pouco. Então, como que chegou nisso? Então, Essa paixão, porque você já me disse que é uma paixão. É uma grande paixão. Eu escolhi fazer a escola lá fora porque no segundo ano tinha o clown, o palhaço. E aí eu entrei em crise quando finalmente chegou. Eu não sei fazer isso, eu sou muito ruim. E eu fazia as pessoas rirem, mas eu travei, assim. Eu coloquei aquela bolota vermelha no meu nariz e aí eu não sabia fazer mais nada. Meu Deus! Mas Porque você dá acha uma- que ela estava te limitando o peso da responsabilidade de fazer o outro rir. Não funciona assim, né? Que se você quer fazer o outro rir, não vai rir. Não vai rir, entendeu? Não é engraçado. E aí, na verdade, porque o que acontece? Quando você põe o nariz, pelo menos o palhaço que eu trabalho, que eu faço, ele te deixa num lugar de certa forma, fora da sua zona de conforto. você tá nu. A verdade é, você tá nu. Porque as pessoas, elas enxergam, é a menor máscara do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, é como se ela fizesse uma lupa em você inteiro. Então, se você... um sentimento que te atravessa, as pessoas recebem isso, olhando o palhaço. E isso me chocou, me travou, eu não queria mais fazer aquilo. E aí eu conheci a minha... Eu tive ótimos professores, e aí eu conheci a Carole, que foi a minha mentora. E aí eu fiz uma residência, eu fiz uma semana. E aí eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer, não tem como fugir. E aí no verão, lá na Europa, que foi agora em julho e tal, eu falei, e aí, você não precisa de alguém para ajudar? E ela me convidou para ser assistente de direção. Durante um mês de uma trupe de palhaços. Então foi uma experiência incrível, assim, O que você humanamente incrível. Durante esse mês inteiro. Eu dava eu fazia eu dava um olhar artístico também para eles. Às vezes eu participava, mas era mais o olhar mesmo, assim. Eu ajudava muito, falando para ela assim, Carol, mas repara naquilo, repara nisso. Será que não tem como fazer desse jeito? Porque ela tava com um olhar meio viciado, assim, porque ela já tinha visto muitas vezes com as mesmas pessoas. Eu falei, então era um olhar fresco, assim, um olhar para dar uma renovada. E é legal, porque foi bem legal, porque querendo ou não, eu levei uma coisa meio brasileira. Também teve uma troca cultural, enfim, foi muito lindo, assim, a experiência da vida. Às vezes eu penso, nossa, só faz, sei lá, 7 meses, e na verdade eu sinto como se fosse eu tivesse vivido outra vida, assim, de tão intenso que foi. E a gente em setembro trabalha de novo. E pra você, qual, assim, tem um momento atuação, tem um momento palhaço, são diferentes. Mas o que você consegue levar de cada uma dessas habilidades, para misturar, para dar o seu próprio olhar?
eu acho que como trazendo o palhaço para atriz, a sinceridade. A gente é um mentiroso sincero, né? Porque eu preciso mentir, você precisa acreditar que é a verdade da minha vida. E, ao contrário, é uma questão espacial, eu acho que uma questão corporal, da consciência. Então, onde eu estou no palco, assim, essas umas coisas técnicas mesmo, assim. Porque cada um tem o seu... Tanto que a maior parte da trupe de palhaços não eram de atores. Alguns eram atores, tinha um cantor, tinha professor de espanhol, tinha... Todos enfim, os perfis. dançarino. Era uma mistureba, e isso que é legal. Você não precisa ser palhaço, ser ator. Então... E tanto como atriz e como palhaça, qual a dificuldade que você vê como mulher nesse meio? Além dessa questão física que a gente comentou. Você acha que como palhaça é mais difícil? Eu, por exemplo, não conheço muitas palhaças. Então, não tem muitas, né? Eu não sei te responder, sinceramente, porque faz pouco tempo que eu voltei e eu não sei como é o mercado. Eu não sei. Deve ter gente que... Eu não sei. Talvez... Que a referência de comédia, assim, no cinema, Chaplin... A maior parte deles são homens. Então eu acho que é como se ficasse um registro na memória. Tipo, você é mulher, pra ser engraçada você tem que balançar o peito. Sei lá, tô falando qualquer coisa. Mas não precisa, você pode fazer outra coisa. Entendeu? Você não precisa, é que nem ser engraçado e falar palavrão. Pode ser também, mas não precisa. Sei lá. Você precisa ter essa habilidade de conseguir fazer o outro rir ou chorar. E, Nath, o que você preparou pra gente? Eu preparei uma aulinha. E como que vai ser essa aula? Tipo, você conta um pouco do que a gente vai fazer e depois a gente coloca na prática tudo que você pedir. Então vamos lá. Vai ter um pouquinho de yoga para concentrar a energia. E aí a gente vai fazer uma respiração com o riso. O que é mais que eu separei de memória? Mesmo para quem não tem nenhuma habilidade, é tranquilo fazer. Eu vou pegar leve. E se você pudesse indicar, a pessoa tivesse 2 oportunidades, ser palhaça ou ser atriz, qual você indicaria? Nossa, que difícil. Só pode ser uma das 2. E se não morre? Se não morre? Se não morre. Cara, eu seria palhaça. Eu falaria, seja palhaço. Porque traz a sinceridade. A gente não é muito honesto, assim, a gente no dia a dia, na verdade não é que a gente não é honesto, mas é que às vezes a gente conta pra gente uma verdade que a gente quer que seja. Não, e tem uma coisa de... O dia a dia e as relações sociais, elas impõem muitas barreiras e muitos detalhes. Eu não vou pegar a sua cabeça e chacoalhar, porque você vai... Faz sentido. É violento. Mas a gente inibindo esse tipo de lógico, não vai achar que olhando a cabeça de ninguém. Se eu fizesse comigo na rua, eu ia ficar puta. Mas, às vezes, impulsos, a gente para de ouvir o corpo por causa disso também. Então, eu tenho o impulso de te agradecer. De te abraçar. E de falar, cara, obrigada, entendeu? Viu? E aí, a gente parou de ouvir os impulsos. E a gente precisa voltar a ouvir os impulsos, assim. E você acha que, como palhaço, você tem mais essa atenção? Eu acho. Cuidado com... Eu acho. Tem muita coisa que eu seguro. Eu seguro várias coisas, assim. Mas algumas coisas eu faço e falo, ai, nossa, não acredito que eu fiz isso. Que bom que eu fiz, entendeu? Que bom. Sei lá. A gente se segura muito. Vai, Pri! Ninguém faz isso, você tava com vontade de fazer, eu fiz, entendeu? Sei lá. É meio esquizofrênico, mas... É arte.
É uma expressão artística. Então, vamos passar para a parte da aula. Pode abandonar a roda de frente, tá? Só responsabilidade que tá fazendo. E título, Miss Gamelã, é uma proclamação sobre a revolta de não estar preparada para receber isso. Sobe na cadeira. Pode tirar a caixinha? Não, vai Eu pegar. acho que essa caixa é. E defenda essa ideia. Foi! Nunca venham para uma aula de palhaço despreparado. É totalmente desconfortável. É desconfortável! Irritante. É irritante! Olha eu irritando também. Vai! Eu estou odiando esta câmera na minha cara, porque ela é invasiva, ela não me deixa ser eu. É incômodo, é nojento, e você fica pregando. Você liga essa câmera, eu só não quebro ela porque ela é do instituto e ela é cara. E será que eu posso arranhar essa lente pelo menos? Inteira, impregnando seus poros. E você olha para o professor e ele está pensando mais sobre todo mundo. Isso é importante. Nunca aceitem participar de alguma coisa sem saber exatamente. Vou dançar sobre Me descrever. boa. Foi. Vai devagar. Você ainda tem. Eu ainda tenho. Tem. Começa, não tem problema. Dançando, isso tudo é dançando. E quando acabam as roupas, como é que a gente faz? A gente não faz. A gente é feliz. Pronto, acabou, falou. Todo mundo, tchau! Brás! Vamos limpar o chão de fora. Caminhando sob o sol, gosto muito de você, Leãozinho. Relaxa a mandíbula, relaxa o ânus, solta tudo. Aí testa vários ritmos. Respira. Pode fazer baixinho se você gosta. Jack também, ó. Jack aqui, ó. Perna pra cima. Vai no seu limite, mas o importante é que você não faça isso. É muito mais difícil de fazer isso do que isso aqui. Nem precisa de academia com isso. Relaxa a boca, Pri. Assim, ó. Deixa eu faço melhor. O nariz. A boca relaxada não vai sair só pelo nariz. E
você me disse que acabou indo para um outro campo, que é a educação, como produtora, mas ensinando o que você aprendeu, compartilhando tudo isso. Como que foi essa mudança? Foi algo natural ou você, de repente, pensou, não, vou procurar outra coisa e educação pode ser um... Na verdade, um dos motivos pelo qual eu acabei saindo do Garoto Cósmico foi porque eu estava fazendo mestrado em linguagem e comunicação. Então, já chegou uma fase que eu estava escrevendo, eu não conseguia conciliar as duas coisas ao mesmo tempo e demandava uma parte do meu tempo muito grande e também demandava um tempo muito grande no próprio longa. Eu achei mais adequado me afastar e terminar o meu mestrado. Na verdade, foi um caminho um pouco natural, porque com o mestrado, com linguagem e comunicação, me abriram muitas portas para reflexões e também para entender um pouco melhor que aquele caminho que aquela execução do cinema, a execução do audiovisual, ela é muito maior do que às vezes a gente coloca em prática. Mas não foi tão imediato, eu continuei trabalhando um pouco na área do audiovisual, então meu contato com a área audiovisual continua, ainda que não tão profissionalmente, então muito mais por um hobby, muito mais paralelo. E depois eu recebi convites para dar aula, para coordenar cursos e para ir para a área educacional. Então fui, lá nas universidades, montei vários cursos, coordenei, porque eu sempre acreditei o seguinte, não adianta nada. Eu tive muitas experiências legais, profissionais, mas não adianta nada ficar para mim. Então eu sinto que eu tenho a necessidade de compartilhar com os outros, até para ouvir o que as outras pessoas têm para dizer, para a gente às vezes ter outras ideias e criar coisas diferentes. Junto com alunos, já produzi muitas coisas, justamente porque dei essa abertura de querer compartilhar. Então, na verdade, isso expandiu o seu poder de atuação. Expandiu, acabou indo para outras áreas, conhecendo outras pessoas jovens, pessoas que estão muitas vezes com muita vontade e muita energia e não sabem como canalizar. Então, às vezes, trocando ideias, compartilhando experiências, é como eu falei na maturidade, né? A produtora, eu falei, algumas coisas eu posso dizer que dão certo, que não dão. Então, eu compartilho muito essas experiências com eles, justamente para motivá-los e também para mostrar que, às vezes, tem caminhos que podem ser mais simples, que podem ser até mais legais. Sim. E como foi o momento que você percebeu que você tinha ali um divisor? Você precisaria escolher entre a área educacional, Acho que quando eu percebi que o meu tempo, eu já não conseguia mais me dedicar da mesma forma que um longa-metragem, que trabalhar numa produtora me exigiria. Então, eu gostava de dar aulas e aí, ao mesmo tempo, foram duas coisas paralelas. Ao mesmo tempo que com as aulas e com a coordenação, eu comecei também a perceber que existia um outro mundo. Quando eu produzo alguma coisa, agora que eu estou na peça, eu estou produzindo a peça que eu estou atuando, eu chamei uma diretora, uma assistente, né, uma equipe assim, a iluminadora, e os caras que estão trabalhando com a gente, eles são maravilhosos e está sendo bom para eles entenderem também como é esse outro lado do olhar cênico, porque são olhares às vezes diferentes, às vezes não, às vezes sim, e que bom que a gente pode conviver com isso. E é isso, não é que eu tenho uma preferência, mas assim, eu super quero no meu currículo as minas tudo, entendeu? É isso. A gente se valorizar também. Claro, a gente tem que se ajudar, tem que se, sabe, uma segura a barra da outra, porque senão como é que a gente vai fazer, né, cinema? Como é que a gente vai falar de questões femininas? Foi engraçado que eu filmei um projeto com uma diretora e uma roteirista. E aí esse mesmo projeto acabou que passou por várias mãos e tal, e aí assumiu um diretor. E ele botou no roteiro assim umas piadas machistas, sabe? E o coitado, ele
tá aqui, né? Tá enraizado, tá na sociedade. E ele nem se tocou. A gente precisou de uma reunião pra ele falar assim, eita, nossa, entendeu? Então, eu acho que é necessário a gente se apoiar, se estruturar e é isso, fazer. Tá. E me conta como surgiu a ideia para adaptar a Clarice para a peça. Ai. Clarice devia ser leitura obrigatória em todas as escolas e devia virar Bíblia feminina. Desculpa aí. Eu já lia Clarice há muito tempo e nessa de fazer uma peça feminina, eu tinha traduzido um texto de uma inglesa e registrei a tradução, fui atrás e tal, só que ela liberou os direitos autorais e a gente tava em todo o processo, mas ela falou que queria que eu atuasse com um pirralho de 7 anos, que na peça tinha um pirralho de 7 anos, a gente queria colocar um ator um pouquinho mais velho. E eu falei pra ela, ó, não vou me arriscar, sabe, colocar uma criança sexta-feira, 9 horas da noite, fora os ensaios, etc e tal. E aí a minha diretora, que já estava comigo nesse projeto, falou assim, Vivi, vamos fazer Clarice. Eu falei, né? E aí a gente pegou esses contos da Via Crucis do Corpo, que é um livro maravilhoso, sobre a cruz, né, que a gente carrega para se descobrir. E ela adaptou os contos para o teatro, para uma linguagem mais diegética. E tá lindo. Foi um sucesso, todas as sessões até agora esgotadas. Explodidas, com lista de espera de umas 10 pessoas, 15 pessoas. Que bom. Ótimo. Vivi, muito obrigada. Espero que possamos fazer outras parcerias como o Sucesso. Ai, obrigada a você. Maiores, melhores e com Duda. Enfim, vai ser ótimo. Muito obrigada. Ai, Pri, obrigada a você. Eu aprendi a não abraçar o mundo. Mas a vontade tá ali. É, tá ali. Eu tinha muito isso, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Agora não, eu foco. Se eu tô num projeto agora, eu dou conta pra fazer isso nesse espaço de tempo. Nesse espaço de tempo, eu consigo fazer mais 2 coisas pequenas que não vai me ocupar muito tempo? Tá, eu consigo, então eu faço. Mas, tipo, eu tive vários problemas, assim, em alguns anos atrás, tipo, de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo e não dar conta. E é uma questão muito, delegue o que você tá fazendo, sabe? Tenha noção de que, tipo, se você não tá dando conta de fazer isso, tem alguém que possa te ajudar, você chega na pessoa e fala. Não tenha orgulho de não pedir, de não querer pedir ajuda, porque todo mundo tem que se ajudar, entendeu? Porque senão você não consegue fazer nada ao mesmo tempo. Tipo, você tem um monte de coisa, você não consegue resolver nada. Até porque é um trabalho em equipe. Se fosse assim, era só o produtor. Não, exatamente, mas eu aprendi muito com isso, tipo, de não querer abraçar o mundo, cara. Tipo, pega até o ponto que você sabe que você vai conseguir lidar. Que não vai te atrapalhar, tipo, emocionalmente, fisicamente, entendeu? E com relação ao audiovisual, mesmo gostando muito de produção, se identificando, tem algum momento que você tem vontade de fazer alguma outra coisa? Por exemplo, dirigir, que você falou que tinha um certo Não interesse. tenho, no momento eu não tenho. Eu gosto muito de produção, cara, eu gosto muito mesmo de produção. Eu acho que uma área agora que mais me interessa é a produção executiva, que eu não tenho tanto conhecimento. Mas, tipo, sair de produção eu não consigo, cara. É muito... Eu gosto muito de fotografia na parte teórica, tipo, muito mesmo. Depois de um tempo eu vi que se eu não aprendesse fotografia, a fotografia ia me dar um bolo quando eu tava fazendo as coisas. A gente vai aprendendo isso também. Mas... No fundo, você precisa saber de tudo. Eu preciso saber de tudo. Eu não preciso saber fazer aquilo, mas pelo menos a teoria. Eu preciso saber a teoria de tudo. Eu preciso saber o que o diretor tá fazendo com o ator. O que tá acontecendo na arte, tipo, entendeu? É um conhecimento muito amplo que a gente tem que fazer. Mas eu me interesso muito com fotografia, assim, mas, tipo, de uma pessoa, pega uma lente pra mim, eu adoro pegar lente, tipo, eu amo pegar lente. Mas é uma coisa que, tipo, nunca iria trabalhar, assim, eu quero só fazer isso agora, não. Minha área é mesmo produção, depois que a gente vê. Sim. E me conta um pouquinho sobre os projetos que você está trabalhando agora. Ano passado eu saí de um projeto que foi o meu, que a gente gravou sem orçamento nenhum, a gente gravou de junho, do dia 2 de junho até outubro, como foram 50 pessoas dentro da equipe, a equipe rodava, porque todo mundo dessa equipe saiu de uma escola de cinema aqui de São Paulo,
E era um projeto que já tava meio que, não sabia sair ou não. Aí a gente entrou na equipe, eu assumi a produção junto com a Bárbara, o Jonathan tava dirigindo e a gente teve, muito... Essa série foi postada num canal do YouTube. Como era uma série LGBT, trouxe, muita gente assistindo e a gente vinha com uma questão, de qualidade dentro da série, sabe? Dentro de uma série pra internet. E não tinha isso, a gente tinha muita série sem qualidade, uma questão, não tinha aquela coisa, cinematográfica mesmo. A gente veio com isso, com uma boa atuação, uma boa foto, uma boa arte, dentro do que a gente estava conseguindo bancar, né? Sim. Aí a gente foi indicado em 6 categorias no Rio Web Fest, a gente ganhou 3. A gente ganhou um prêmio de uma série internacional. Agora a gente tá com projetos para ver se volta ou não, para a segunda temporada. E por essa série, por esse projeto, eu acabei sendo chamada, conversei, para estar nessa série do canal da TBS, pra série Queens of Brazil, que é uma série de 20 episódios, de 5 minutos, e agora eu tô em pré-produção com ela. Sim. Mas aí eu tenho um outro projeto que tá pra entrar também, que eu ainda tô pra conhecer o roteiro. Tô fazendo alguns freelas de publicidade, a gente vai caminhando assim. Tá. E pra quem pretende entrar nesse mercado, seja como produtora, especificamente como produtora, porque é o que você faz, alguma dica, algum conselho? Cara, eu via muito vídeo falando sobre isso. Que dica que você me dá e tal. Eu não sou uma pessoa que eu vou te indicar fazer uma faculdade, vou te indicar fazer um curso. É que eu tive um caminho, eu não sei qual foi o caminho que todas as pessoas seguiram, mas o que eu segui foi, eu preciso conhecer o que eu estou fazendo, eu quero fazer isso, então eu vou fazer um curso. Invista em curso, sabe? Antes de você querer fazer uma faculdade em cima disso. Eu vejo muito isso. Embora eu tenha uma faculdade que não tenha nada a ver com a área, eu acho que é muito tempo ali para uma coisa que você nem sabe se vai ser realmente aquilo. Eu acho que compensa muito mais, é que cinema audiovisual é uma área tão boa que você pode fazer um curso ao invés de você fazer uma faculdade e descobrir se é aquilo que você gosta ou não. Tem outra área que não tem isso, sabe? Você não tem essa oportunidade de conhecer antes de querer, vou realmente fazer isso. Até porque mesmo, eu acho que para produção especificamente não tem uma faculdade. É cinema de forma geral. Não tem uma faculdade. É que produção é um negócio muito complicado. Eu estou fazendo um curso de produção. Não tem um curso de realmente falha. A gente tem partes no cinema que te ensinam como que você tem que ser um produtor e tudo mais, mas é uma questão muito de gestão, sabe? De organização, de como você está lidando com as pessoas. Mas é muito investir em cursos de cinema, de conhecer todas as áreas. E talvez no futuro próximo você queira fazer uma faculdade ou não, sabe? Não é uma coisa tão necessária assim. Não que eu desmereça e tal, tudo que eu tenho que fazer agora. Mas... Tenho que fazer. Aquela questão de meio que uma hora, responsabilidade. A responsabilidade bateu na porta. Mas é bem... Você tem caminho, sabe? Você pode escolher um curso de cinema. E você fazer muita coisa, pega um curta pra fazer, faça um curta bom, pense num curta, cinematograficamente, tem uma foto boa, conheça pessoas que você vê que vai dar certo numa equipe, e aí você vai conhecendo gente e vai trabalhando. Isso. Júlia, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Então é bem complicada essa parte de encontrar o seu espaço e principalmente assistência de direção, na hora que você trabalha com outras equipes, que ainda geralmente as equipes são de uma maioria masculina, então para você virar e falar, olha, não vai rolar isso aqui não, já teve situações que as pessoas não respeitam muito, mas assim... E o que você faz num momento desse? Você fala com alguém e a pessoa simplesmente te ignora? Não, eu aprendi vários argumentos que as pessoas não sabem rebater. Esse foi um método intelectual, entendeu? Foi um método de conseguir argumentar de forma séria. Então a pessoa, se eu chego e falar, e aí, quanto tempo? Aí a pessoa olha e fala, não sei o quê, aí já criei uma gama de argumentos mentais nos quais eu consigo justificar pra pessoa o porquê que ela não deve fazer aquilo, sabe? Só que aí você tem que usar, palavras que se um cara vira pro outro cara e fala, mano, faz isso aí em 10 minutos, o cara faz. Agora você tem que fazer, um texto acadêmico pra pessoa conseguir fazer em 10 minutos, sabe? Conseguir aqui. Então você tem que mostrar que você
tá. Então é complicado, porque a gente consegue exercer funções, a gente consegue buscar o nosso espaço, só que ao mesmo tempo o que um cara faz em meio minuto, a gente tem que fazer, se provar para fazer. Então, cada projeto você está sempre se provando que você consegue assumir aquela posição, principalmente quando são posições um pouco mais hierárquicas. Enquanto os caras falam, gente, 10 minutos. Aí, de repente, ele, sei lá, se estressa e fala, 10 minutos. E aí todo mundo... Bate uma revolta quando você vê uma coisa assim acontecendo? Por que comigo o fulano não segue? É que eu não sei, porque eu acho que assim... não me... Assim, aí pessoal Bia, assim, é claro que é revoltante num contexto geral. Mas eu, pessoal Bia, não me revolta tanto, porque eu fico meio, tipo... Estou aprendendo mais do que você, sabe? Enquanto você só fala uma frase. Então, tipo assim, claro que eu não gostaria de ter que me provar sempre, mas eu acho que isso faz a gente ficar aqui, ó. Então, mas assim, é revoltante. É um panorama que tem que mudar, com certeza. E a gente tem que ter o mesmo respeito dos homens falando a mesma frase, sabe? Exato. Uma questão que acaba vindo com isso. Você acha que a gente acaba se tornando mais masculino para poder lidar nesse meio? Pegando muitas, não sei se referências, mas agindo mais com um pensamento mais masculino para poder se impor? Então, eu não... Pergunta difícil. É porque quando você fala, eu tinha que me vestir assim e deixei o cabelo pra pessoa me ouvir. Querendo ou não, você tá deixando um pouco, às vezes, não que isso não seja feminino, mas deixando um pouco, às vezes, o seu lado feminino pra poder ser ouvido. Sim. E não deveria ser assim. Não, essa é uma pergunta. É porque essa foi uma reflexão que eu nunca fiz, não, assim, eu também sobre... surgiu agora. De masculinizar-se, assim, entre todas as aspas. Mas eu acho que, assim, eu não sei se é questão de masculinizar-se, mas obriga a gente a adotar posturas que talvez a gente não teria, entendeu? Então, porque eu olho e falo assim, tem várias coisas que eu falo pra ser escutada que... Se eu não precisasse ser escutada, se a pessoa só escutasse naturalmente, eu falaria de outra forma. E aí você tem que fazer todo esse jogo de cintura e viver, sabe? É aquela coisa, a gente vai rebolando, sabe? Vai pra conseguir falar sem criar um atrito, sem... Putz, eu não sei a resposta. Eu acho que a gente acaba perdendo um pouco... Não sei se é feminilidade, masculinidade, mas a gente acaba tendo que pensar um pouco pela cabeça do que o outro está pensando. E às vezes nem tanto pela forma como a gente gostaria de falar aquilo, É mais sabe? se colocando no lugar do outro, independente se é um homem ou se é uma mulher naquela posição. Acho que é mais com relação a homens, assim, mas é complicado, porque a gente tem que acaba criando uma autoimagem de como a gente se posiciona. Coisa que grande parte dos homens não tem, entendeu? Eles só são eles mesmos. Não tem essa preocupação da imagem. De como ele está emitindo. Ele vai lá, emite, é escutado e ok. A gente tem que criar toda uma autoimagem onde a gente consiga se posicionar e consiga ter uma postura onde as pessoas respeitem. Então é bem complicado, assim, é um esforço muito a mais que a gente gasta que não precisaria. E como você se sente quando você ouve? Como eu comentei com você, as primeiras impressões sobre a Bia foi de alguém falando da Bia, que ela chega, ela coloca ordem, ela é desse tamanho, mas não importa. Ela tem uma postura de que define tudo. Como é ouvir isso? Não, eu fico muito, muito, muito feliz, assim, porque a gente que é mulher, a gente sabe que é uma caminhada, é um esforço pra gente chegar até esse momento onde a gente consegue falar e ser ouvido, sabe? Então, eu fico muito feliz, assim, que o meu 1,5 m consegue fazer. E é bom, porque, principalmente pra nós mulheres, conseguir colocar ordem numa equipe de cinema você olhar e falar, alguém acha que... Porque você tá lá fazendo, você não tá sabendo se você tá conseguindo ou não, você tá fazendo o seu melhor. Aí quando você tem esse retorno, é uma coisa que você fica,
Ó, então tá dando certo, tamo indo. Ai, fico muito feliz. Esse feedback é importante em qualquer relação, mas quando se trata do trabalho, principalmente no meio tão masculino. Não, com certeza, sim. Não, e feedback é sempre importante, assim, porque a gente se doa muito no cinema, sabe? E os feedbacks são uma forma da gente olhar e falar, poxa, não tenho muita certeza. Você tem certeza, mas ao mesmo tempo não existe uma fórmula de se fazer cinema. Cada filme é um filme. Quando exato, e você recebe um feedback, você olha e fala, nossa, poxa, dá uma fortalecida assim, continuar tentando e aprendendo, descobrindo novas fórmulas, etc. Bia, muito obrigada. Gostei muito de falar com você. Fri. Muito Valeu. sucesso. Você e também. Que possamos trabalhar juntas. Com certeza, Fri. Obrigadão.